Oi, deu? Boa noite, Arena. Você que está me assistindo aí, para quem nunca me viu. Vamos louvar ao Senhor, onde você estiver. Quero te convidar que você levante, onde você está na sua casa. Mas antes, você venha compartilhar, o nosso culto com algum amigo. Começa a comentar aí os seus amigos que você gostaria que tivesse assistindo esse culto. Você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Arena. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo nessa noite. Então já começa a compartilhar. Se você está nos assistindo, curte também o nosso Arena aqui. Vamos começar orando para que Deus venha falar conosco nessa noite. Quero te convidar para que você feche os seus olhos agora. Deus, eu te peço que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar no nosso coração, que realmente nada venha nos distrair, Deus, de estar na Tua presença, que possamos ouvir a Sua palavra, a Sua voz, sentir o toque do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Continua aí comentando os teus amigos, chama todo mundo para o nosso Arena. Você está tendo a oportunidade de levar a palavra de Deus através desse culto. Vamos louvar ao Senhor, amém? Agora levanta, que é o momento do Arena, a gente tem que levantar. Levanta da cadeira aí e vamos louvar ao Senhor, amém? Good
Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. Perdida em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui.
trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Quando me fecho no meu quarto em oração, posso te ouvir, posso te ouvir. Esse é o momento da nossa oração. Quero que você que está me ouvindo neste momento, quero que você se coloque na presença de Deus, para que você não saia desse lugar da mesma maneira. Talvez você já tenha assistido há muito tempo o culto e você pensa, nada está mudando. Então talvez você precise tomar uma decisão de abrir o seu coração. Enquanto tocar esse louvor, faça desse louvor a sua oração. Peça para que Deus venha fazer na sua vida aquilo que Ele ainda não fez. Entregue aquilo que você ainda não entregou para o Senhor. Amém? Força que há em mim está dos meus joelhos no chão, em oração aquele que faz. E o poder que habita em mim não me deixa dar nenhum passo atrás, nenhum passo atrás. Rompe no céu, quebra correntes, muda destinos. Quando minha oração chega a ti, rompe no céu, quebra correntes, muda destinos. Quando minha oração chega a ti, quando a minha oração chega a ti, quando a minha oração chega a ti. Nessa noite, Deus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira, Pai. Nós queremos sair daqui diferente, com os nossos relacionamentos, Deus,
transformados, a nossa vida transformada, a nossa casa. Nós não queremos dar um passo atrás, Pai. Nós queremos avançar, mesmo que tenha sido um ano de muita luta, de muita dificuldade. Nós queremos, Deus, sentir a Tua presença. Fale isso para Ele neste momento, que você quer sentir a presença dEle. Ele vai mudar a sua história, o seu destino. Mesmo que você pense que tudo está ruim, que tudo está acabado, o Senhor vai mudar a sua história. Basta você decidir que você não vai desistir da presença dEle, que você não vai dar nenhum passo atrás. Decida isso nessa noite. Decida que você vai se entregar totalmente ao Senhor, que não vai ser mais um culto que você vai ficar aquém da presença do Senhor, mas que você vai se entregar totalmente para Ele. Ele vai mudar a sua história, o seu coração, os sentimentos que vêm te atrapalhando, eles não vão mais estar te atrapalhando. Eu quero te pedir nessa noite que você venha se ajoelhar na presença do Senhor. Venho te pedir que o Senhor venha estar contigo nesse momento. Deus, nós nos ajoelhamos diante da Tua presença e te pedimos força, Pai, para não dar nenhum passo atrás, para não desistir da Tua presença, para continuar firme. Deus, que o Senhor possa iluminar cada um que está me ouvindo agora, com essa força, Pai. Que cada um possa, Deus, ser tocado pela Tua presença. Que todo orgulho, Pai, venha ser tirado do coração. Que realmente venhamos se entregar totalmente a Ti. Que realmente, Deus, possamos ter essa força do Senhor. O Senhor teve força para vencer a cruz. E nós queremos essa força sobre a nossa vida. Peça isso para Ele nessa noite. Que você quer essa força para vencer as dificuldades, para vencer os sentimentos que têm te paralisado, para vencer as brigas que você está tendo na sua família. Que realmente o Senhor venha te iluminar nessa noite com essa força. Peça isso para Ele nessa noite. Esse é o momento que o Senhor quer encontrar com você. Ele marcou essa arena para falar contigo. E não fique aquém. Eu sei que o inimigo, ele quer te atrapalhar. Ele não quer que você escute a voz do Senhor. Mas decida que você vai quebrar essas cadeias que vêm te prendendo. Em nome de Jesus. Deus, é isso que nós te pedimos essa noite. Que realmente a gente venha escutar a Tua voz. Realmente a gente venha ouvir a Tua palavra. Que a gente não venha desistir de estar contigo, mesmo que as dificuldades apareçam. Em nome de Jesus. Muitas vezes a gente é fraco, a gente é falho. Muitas vezes a gente não consegue. Por isso que nós precisamos da Tua presença. Diga isso para Ele nessa noite. Diga que você precisa dEle, que você depende dEle. Reconheça isso no seu coração nesse momento. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom, o vídeo já dá para colocar? Então, vamos assistir o vídeo da palavra. Da nossa série Lute. Pegar a mulher é o que tem, é rotina aí. É normal. Era normal, né? Pegava mesmo. E era normal, consequência já. Numa mesma festa já, pô, peguei mais de uma já, né? Então, sair de casa assim era certo, entendeu? Que ia rolar umas minas, e aí rolava amiga das minas, e aí pegava várias minas. Por eu não ter tido uma referência, assim, por eu não ter uma referência de casamento, eu acredito que eu vou ter o mesmo destino das pessoas próximas de mim, sabe? Relacionamentos destruídos, infelicidade, sabe, solidão. Com o acúmulo de erros, eu percebi que a falta de uma estrutura familiar me atrapalhou no crescimento, assim, sabe? Na construção do meu caráter. Então eu comecei a pensar que
os erros que eu cometi, talvez eu não teria cometido se eu tivesse um pai presente ali, sabe? Que tivesse me orientado. Eu tentava dar o meu máximo para elas, mas eu não tinha de onde tirar, entendeu? E isso no meu momento de solidão era terrível. Era onde me pegava assim. Então, todas essas pessoas que passaram pela minha vida, elas tiveram um pouco de mim. Só que eu tava vazio, entendeu? Eu cheguei a perder o gosto, assim, sabe? Gosto pela vida, vontade, assim. Então, quando eu olho pra trás, eu falo, caraca, olha onde eu cheguei. Entendeu? Então, quase na beira do suicídio. Amém. Vamos chamar aqui a nossa pregadora da noite, Patrícia Godóis. Aplausos para ela, quem está aqui, gente. Linda! Boa noite. Boa noite para você que está aí na sua casa. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. E como você viu aí no nosso vídeo, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de palavras, Lute. E nessa noite nós vamos aprender a lutar pelos nossos relacionamentos. Você vai aprender a lutar pelos teus relacionamentos. Vai lutar para ter relacionamentos saudáveis, mesmo que talvez, como esse testemunho, ou testemunho, se eu posso dizer assim, de alguém que não teve uma referência de relacionamento. Ele contou um pouco sobre a história e que não é tão unicamente dele. Muitos de nós, né, passamos pelo mesmo problema, né? A Bíblia fala, né, lá em Gênesis, que Deus fala para o homem: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que ajude, que ande com ele. Por que Deus está falando isso? Porque eu e você fomos criados para termos relacionamentos significativos. Eu e você fomos criados para ter relacionamento que nos acrescente. Mas ao longo do tempo, esses relacionamentos foram perdidos. E os relacionamentos que eram para nos suprir, para nos trazer alegria, fizeram de nós pessoas, talvez emocionalmente, sem sermos supridos, né? Esses relacionamentos faltaram para a gente ser suprido emocionalmente. E nessa noite, nós vamos falar sobre três coisas que vão fazer com que você construa um relacionamento. Talvez você já é casado, eu não sei se você é casado, você que está me assistindo. Talvez você é solteiro, talvez você tenha um namorado ou uma namorada. Talvez hoje você está assistindo pela primeira vez e você me diz assim: eu não acredito no amor. Eu conheço pessoas que não acreditam nos relacionamentos, que não acreditam que podem ser felizes. Por quê? Porque nos relacionamentos que tiveram, na construção da sua vida, todos os relacionamentos que tiveram foram tão vazios que essa pessoa não acredita mais que ela pode ser feliz. E eu vou te dizer, você pode ser feliz, mesmo que você não acredite nisso agora ou hoje. Eu vou te convidar a ficar até o final dessa palavra, e você vai aprender essas três coisas, essas três chaves, para que os seus relacionamentos, né, o seu relacionamento seja significativo, sejam relacionamentos felizes. E a primeira coisa, né, que você e eu precisamos entender é que existe no nosso lar, na nossa casa, papéis. Às vezes nós não conhecemos esses papéis.
E porque nós não conhecemos, muitas vezes, nós temos dificuldade para nos relacionarmos dentro da nossa casa. Seja com os nossos pais, quem não é casado, quem é solteiro e mora com os pais ainda. Seja com o seu marido, a sua esposa. Né? O primeiro papel que nós o papel do pai, o papel do homem da casa. Ele tem um papel. E quando o homem não desempenha esse papel, quando ele não reconhece esse papel que ele tem, aquela família, ela não é suprida naquele papel. Ou alguma outra pessoa tenta suprir. Por exemplo, muitas mães se colocam no lugar do pai, porque não tem esse papel firme. Porque o pai não tem esse papel firme. Ou ele é ausente, né? E o primeiro papel é o do pai. Quem que é o pai? O pai é aquele que é a fonte, aquele que é o mestre, aquele que dá a direção, aquele que traz proteção, que traz cuidado. É o papel do pai. Mas nós temos visto, né? O papel do pai também é dar limites, né? É colocar limites na sua casa, nos seus filhos. Mas por causa desses relacionamentos todos conturbados, todos esses papéis invertidos, aonde a mãe tem mais esse papel dentro de casa, o filho não conhece o papel do pai, não conhece a figura do pai. Ou talvez você veio de uma casa, de uma família que tinha pais separados e a sua mãe assumiu esse papel, né? E agora nós vamos falar sobre o segundo papel, que é o da mãe, que é o da mulher. Esse papel é de ser auxiliadora, né? Esse papel é de ser aquela que dá a educação, que edifica o lar, que cuida do lar, que abraça o seu lar. E muitas vezes as mães também são ausentes. Talvez na sua casa foi ao contrário, sua mãe foi ausente, seu pai foi mais presente. E por causa disso você não foi suprido nesse relacionamento, né? Lá na sua família de origem. E o terceiro papel é o dos filhos. Cada um tem um papel. O pai, a mãe e os filhos. Você também tem um papel como filho. Eu também tenho um papel como filha. Esse papel é de amar os meus pais, de obedecer os meus pais, de entender que eu estou ali e eu preciso respeitar os meus pais. O que acontece? Muitas vezes os filhos, eles tentam ser os pais da casa. Eles tentam ser aqueles que comandam a casa. Eu que mando aqui nessa casa. E por muitas vezes, porque os pais não conhecem o seu papel, eles deixam os filhos tomarem esse papel. Mas esse papel não é seu. O seu papel é amar, respeitar, obedecer os teus pais. Mas o seu papel não é o papel de suprir todas as necessidades da sua casa. Eu tenho histórias de pessoas, de discípulos, que têm dificuldade de ser filho de Deus. Talvez hoje você tenha essa mesma dificuldade, porque na sua casa você nunca foi filho. E aí você não consegue ser filho de Deus. Você ora, né? Eu já vi casos assim, que a pessoa orava e dizia assim, ó, eu não consigo entender que Deus, Ele é meu pai, porque eu não tinha um pai. Talvez você tenha essa mesma situação. E você me diga assim, mas será que isso tem conserto? Né? Hoje, como que eu vou voltar lá atrás e resolver isso? Talvez exista um desequilíbrio dentro da sua casa. Ou mesmo uma ausência desses papéis lá na sua casa. Eu não sei como foi, mas permita hoje que Deus, Ele cure essas feridas dentro de você. Deixa Deus organizar esses papéis e não tente você assumir um papel que não é seu. Hoje você precisa tomar uma decisão.
né? A gente vai falar sobre 3, mas esse é o primeiro. De você entender que você precisa assumir o seu papel. E não representar o papel do outro. Porque esse papel, se você representar o papel que não é seu, o desequilíbrio vai continuar. E por que acontece isso muito? Porque uma família vai passando para outra, aí você sai da sua casa, da sua família, você casa. E quando você casa, você faz exatamente a mesma coisa. E para que isso não aconteça, ou talvez você já é casado e hoje você vê esse desequilíbrio dentro da sua casa. Hoje você precisa tomar uma decisão. Isso não vai acontecer na minha casa. Eu vou ter um relacionamento saudável. É isso que nós vamos aprender nesta noite. A segunda coisa é entender que o nosso relacionamento precisa ter como exemplo o relacionamento que Jesus teve com a igreja. E para isso nós vamos ler um verso. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia. E você que está anotando, você pode anotar. Quero que você abra lá em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Né? Muitos de nós viemos de famílias que tiveram os papéis que nós falamos no primeiro tópico ausentes, ou que foram invertidos, que foram desequilibrados. Muitos de nós, talvez num relacionamento muito próximo de nós, viemos de pais ausentes, filhos desobedientes, filhos rebeldes, talvez você mesmo, né? Estávamos nessa situação, maridos que traem, esposas que traem, divórcios, brigas, né? Tantas coisas nos relacionamentos, e a palavra de Deus nos mostra um referencial. Mesmo, eu iniciei falando isso, mesmo que a sua família de origem não tenha sido um referencial, talvez você não tenha nenhum referencial de família que deu certo, eu vou te dizer, você precisa, o segundo tópico é o exemplo de relacionamento referencial para a sua vida, é o relacionamento que Cristo teve com a igreja, né? E a gente falou aqui, nesse primeiro verso, a gente vai ler outro, mas nesse primeiro verso fala: maridos, ame a sua esposa, como Cristo fez exatamente com a igreja. Cristo fez o quê? Ele entregou a própria vida. Homens, maridos, você está disposto a entregar sua própria vida pela vida da sua esposa? Esse é o exemplo que nós precisamos seguir. Quando o marido entende que ele precisa estar disposto a entregar a sua própria vida por causa dessa esposa, não tem como esse relacionamento dar errado, porque ele ama acima de qualquer coisa. Ele cuida desse relacionamento, ele cuida dessa esposa, ele sabe que ele precisa respeitar, ele sabe que ele não pode trair, ele entende qual foi o amor de Cristo pela igreja. Cristo sofreu por causa da igreja, e a Bíblia fala: esse é o exemplo que os maridos precisam seguir. Esse é o exemplo, homem, de relacionamento que deu certo. Talvez a sua família deu toda errada, talvez a sua família já teve divórcios, já teve pessoas que traíram, já pode ter acontecido a situação que for,
E talvez você já teve relacionamentos assim, que você traiu, que você não respeitou a pessoa que estava com você. Talvez você está num relacionamento hoje e você está traindo a sua esposa. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer restaurar os seus relacionamentos. A partir de hoje, se você tomar uma decisão, nada mais vai ser igual na sua casa. Nós falamos do homem, né? Falamos do exemplo de relacionamento do homem, então. E a mulher, né? Como que fica a mulher nesse relacionamento? Lá em Efésios 5, 22, nós vamos falar um pouco sobre isso. Que fala assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como o Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Da mesma forma que os homens devem amar suas esposas, de acordo com o que Jesus fez, as mulheres, nesse verso em Efésios, e eu sou apaixonada por esse verso, fala que as mulheres devem sujeitar aos seus maridos. E aí vem um movimento aí que nós conhecemos muito, que às vezes nós confundimos as coisas, nós mulheres, e eu digo porque nós precisamos lutar contra isso como mulheres. Efésios fala: sujeitai-vos em tudo aos seus maridos, como Jesus fez, como a igreja fez com Jesus. Então quer dizer que eu tenho que obedecer o meu marido, que ele manda eu obedeço? Não. Aí vem aquele outro movimento, nós conhecemos, né? Feministas. Não, eu preciso fazer tudo, eu preciso ser aquela que supre todas as necessidades. Não tem problema você ganhar mais que o seu marido. Não tem problema você ter a sua carreira. Não estou dizendo que não é para você ter isso, não. Eu estou dizendo que muitas mulheres perderam o casamento, ou estão perdendo o casamento, ou têm dificuldades de se relacionar no seu relacionamento, porque elas confundem. Elas não assumem o papel que é delas. E o que esse papel fala? Eu vou me sujeitar. Sabe o que é se sujeitar? Sabe o que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Você não vai ser menor do que o seu marido se você se sujeitar a ele. Se você está debaixo da mesma missão de fazer a sua casa ser feliz, é essa missão que você precisa estar debaixo. De fazer seu casamento dar certo, de fazer seu relacionamento ser um relacionamento saudável, de você ter a missão de educar os teus filhos de uma forma sadia, de não ter confusão nos papéis. O mundo aí fora fala diferente. Isso, faz tudo o que você quer. Você pode gritar, você pode desrespeitar. Não é isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você, mulher, precisa ser uma mulher sábia. E não é gritando ou desrespeitando o teu marido, por exemplo, que você vai ser uma mulher sábia. Ou que você vai conseguir o papel na sua casa. Eu brinco, né, com o pessoal, que o homem tem que ser aquele que provê, que protege. Aí as mulheres querem ser quem? A que provê, a que protege. Não, eu que dou conta. E aí você rouba o papel que é do homem, do namorado ou do marido, né, quando casar. E aí vira uma guerra. Quem tem mais poder? Não, no casamento ou no relacionamento não é quem tem mais poder. E por isso que muitos casamentos acabam. Por isso que muitos casamentos se rompem. Porque cada um quer ser o maior.
O dia que você entender esse exemplo de relacionamento, nada vai poder parar o teu relacionamento. O dia que você, homem, amar sua mulher mais do que os prazeres dessa vida, porque foi isso que Jesus fez. Jesus entregou a vida dele por causa da igreja. O dia que você decidir isso, de você amar desse tamanho a sua esposa, o seu relacionamento vai ser diferente. E mulher, o dia que você entender que você é submissa ao seu marido, de fazer esse casamento dar certo, de fazer esse casamento ser feliz, de fazer teus filhos andarem no caminho de Deus, de terem as suas necessidades emocionais supridas, de realmente fazer essa missão, de que juntos vocês vão levar outras pessoas a conhecer a Cristo. Nada vai poder parar esse relacionamento. Aí você pode me dizer assim: ah, mas eu sou solteiro. Se você aprender hoje e não levar as cargas dos relacionamentos que você tem como exemplo para dentro do seu relacionamento, quando você casar, você vai ter um casamento feliz, um relacionamento saudável. Nunca se falou tanto, chega a ser um absurdo, nunca se falou tanto de divórcio, nunca se falou tanto de violência contra a mulher nesse tempo, nesses meses. Por quê? Porque os papéis estão virados, porque as pessoas não conhecem o exemplo de relacionamento. Talvez você está nessa situação. O altar e o amor, essa é a base para que o seu relacionamento seja saudável. Ah, mas o que isso quer dizer? Que base é essa que tu quer dizer hoje? Existem duas lutas no nosso relacionamento. Às vezes a gente quer lutar só numa. Às vezes a gente quer lutar só no espiritual. Agora eu vou lutar só no espiritual. Vou todos os dias colocar meu joelho no chão. Você precisa fazer isso. Mas não é só no espiritual. Você precisa lutar aqui no natural também. Você precisa lutar em oração, em busca, porque é o altar, né, a base. Mas você precisa também lutar no natural. E aonde que eu encontro essas coisas naturais que eu preciso buscar? Nós lemos lá em 1 Coríntios 13, que fala várias coisas, atitudes práticas que o amor precisa fazer, ou seja, que você precisa fazer para que o seu relacionamento seja saudável. Um deles, né? Quem ama respeita, quem ama se doa, quem ama é paciente. Será que você tem sido paciente dentro desse relacionamento? Será que você tem se doado nesse relacionamento? Ou será que você tem sido grato pela sua casa? Ou você é daquela pessoa chata que chega em casa, fica enchendo o saco, reclamando? Ou você é daquela pessoa que é grata? Que bom que eu cheguei em casa, que bom que eu tenho uma casa. Por que muitos relacionamentos acabam? Porque não consegue expressar o amor. E o amor, eu gosto muito de falar isso, né? Não é só você sentir. Ah, eu sinto que eu estou amando aquela pessoa. Não, o amor é uma decisão de atitudes práticas. Só conhece quem ama se você demonstra que você ama. Porque o que você fala... Então muitos casamentos acabam porque as pessoas esqueceram dessa parte. E nós precisamos lutar espiritualmente todos os dias. Colocar nossa casa no altar. Você deve todos os dias apresentar a tua casa no altar. Pedir direcionamento dos teus líderes. Talvez hoje teu relacionamento está acabado, está em crise, mas você tem um líder. Pede direção para o seu líder. Diz: líder, eu não consigo. Diz para ele: eu preciso de ajuda. Meu relacionamento não está legal, não está bom. Eu quero ter um relacionamento saudável.
que a Paty está falando, mas eu não consigo. Como que eu posso fazer isso? Você tem um líder que pode te ajudar a construir esse relacionamento. Você não está sozinho. Mesmo que você não tenha um referencial na sua vida, hoje, se você tomar uma decisão, tudo pode mudar na sua casa. Na sua casa hoje, talvez com os teus pais, se você é solteiro. Você consertar isso, perdoar, deixar o passado para trás e começar a escrever uma nova história a partir da sua vida. Talvez os teus pais são separados. Hoje você tomar uma decisão de que você não vai repetir a mesma história. Talvez você, por causa disso, se entregou a relacionamentos de traição. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. E o último verso que nós vamos ler hoje, Mateus 3:8, fala assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Se por causa de um exemplo de relacionamento errado, você tem repetido a história de fracasso da sua família, você tem repetido a história dos relacionamentos desajustados que você teve acesso durante toda a sua vida, hoje Deus te chama a ter um fruto de arrependimento. Hoje eu falei uma frase da nossa bispa Ana Almeida, que fala assim, todo mundo fala, né? O céu é o limite. E a nossa bispa fala que o céu não é o limite é a sua mente. Se hoje você decidir mudar a sua mente, entender esses 3 pontos, que existem papéis, que você precisa assumir o seu papel, não querer assumir o papel do outro dentro da sua casa. Se você entender que a base dos teus relacionamentos são o altar e o amor, e se você entender que o exemplo de relacionamento referencial para a sua vida é o relacionamento que Cristo teve com a igreja, nada pode fazer você parar. Não existe limite para o seu relacionamento ser feliz, se você mudar a sua mente hoje. Então eu quero que você, talvez você precisa perdoar alguém na sua casa, talvez você não foi amado na sua família, talvez você foi abandonado, talvez você foi abusado. Eu não sei o que aconteceu na sua família, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele quer restaurar o teu relacionamento. Talvez você é casado, que está em crise do relacionamento. Talvez você solteiro, que não acredita no casamento. Talvez você que se divorciou e você acha, Deus não tem mais uma história para escrever na minha vida. Hoje Deus quer escrever uma nova história na sua vida. E essa decisão não passa por Deus, porque Ele já decidiu por você. Ele já decidiu que Ele vai te dar um relacionamento feliz. Mas essa decisão precisa partir de você. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está. E nessa noite eu quero que você lute por esse relacionamento, para Deus restaurar as suas emoções, para Deus restaurar o mais profundo da sua alma. Talvez você precisa perdoar o seu pai, a sua mãe.
eu vou te dizer, esse é o momento de você se libertar das cadeias desses relacionamentos errados que te fizeram até hoje errar. Feche os teus olhos aí onde você está. Comece a orar, comece a dizer: Deus, nessa noite eu apresento a minha vida, eu apresento o meu coração, eu quero te pedir perdão, eu quero por assumir o papel que não é meu, ou talvez por você é marido, talvez você é esposa e você não tenha assumido o seu papel. Comece a dizer: Deus, nessa noite eu abro o meu coração, eu te peço perdão, me ajuda nessa noite a reconstruir o meu relacionamento. Talvez você é solteiro e você não acredita num relacionamento de verdade, num relacionamento feliz que dá certo. Comece a dizer: Deus, nessa noite eu creio na tua palavra, me ensina a olhar o referencial de relacionamento que Jesus teve pela igreja, e não o que eu vivenciei na minha casa, não o que eu vivenciei na minha família de origem. Comece a dizer: Deus, nessa noite eu não quero mais ter relacionamentos que não acrescentem na minha vida, que não sejam significativos. Eu quero ter relacionamentos saudáveis. Fala isso para o Senhor. Diz para Ele que você nessa noite abre o seu coração, que você não aceita mais viver essa vida, talvez de desilusão, de fracasso, de repetição daquilo que os teus pais fizeram, daquilo que as pessoas ao teu redor fizeram. Abra mão nessa noite, mesmo que você esteja aí na sua casa. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, mas feche os teus olhos. Esse é o momento de você lutar. Deus, nós cremos que o Senhor tem para nós relacionamentos saudáveis. O Senhor não nos criou para vivermos só, ou para vivermos em fracasso. O Senhor nos criou para viver em relacionamentos significativos, que supram e que não sejam tóxicos para nós. Nós não queremos ter mais relacionamentos tóxicos nas nossas vidas. Nós queremos ter relacionamentos, ó Deus, ó Pai, que realmente com o nosso marido, com as nossas esposas. Fala isso com aquela pessoa que você talvez vai casar ainda. Diz que você não aceita ter papéis errados nesse relacionamento. Se você é mulher, pede para Deus te ensinar sobre submissão, sobre se colocar debaixo da missão do seu marido. Se você é homem, pede para você ter esse papel de homem que protege, que ama, que guarda, que provê. Fala isso para Deus nessa noite. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está agora na sua casa. Talvez, ó Deus, tenha sido, ó Pai, marcado por relacionamentos errados. Talvez hoje essa pessoa tenha vivenciado fracasso na sua história. Que nesse momento tu possas ir de encontro nesse coração, tu possas ir de encontro nessa mente, que o Senhor possa mudar a mente, que todas as crenças limitantes, que todas as crenças dos relacionamentos que essa pessoa viu, de pessoas próximas, caia por terra, e que o Senhor possa mudar a sua mente, que a mente dessa pessoa possa realmente, ó Deus, ó Pai, estar no exemplo, no referencial que vem do céu, que vem do Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer pela tua palavra e porque o Senhor nos ensinou sobre termos um relacionamento saudáveis, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ter alguns recados, fica aí. Você vai ouvir alguns recados.
Amém? Que palavra, hein? Forte. Bom, antes de dar os nossos avisos, eu quero falar sobre os dízimos e as ofertas. E eu quero que você abra lá em Mateus 6, 19 ao 21. Eu vou lendo, depois você pode ler com mais calma também. Mas diz assim: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem e tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam. Mas juntais tesouros nos céus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, aonde não há ladrões que minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Então, essa noite eu quero te desafiar a ser fiel a Deus. A gente está passando por um momento muito difícil, né? Que muitas vezes a gente não sabe aonde a gente vai confiar. E às vezes a gente escuta as pessoas dizer: para que confiar em Deus se a gente está passando dificuldade? Se a gente vê tanta gente passando dificuldade, para que acreditar em Deus, né? E eu sempre tenho no meu coração que se eu não deixar o dinheiro dominar a minha vida, eu vou quebrar as maldições financeiras na minha vida. E eu sei que eu vou estar mais perto de Deus e eu vou poder abençoar outras pessoas. Por isso que mesmo que as pessoas digam: para que acreditar em Deus? Para que confiar no que tu está entregando, né? E eu gosto muito dessa passagem que fala que quando a gente é fiel a Deus, eu imagino assim, que quando tu entrega os teus tesouros, né? Que eu penso, o que Deus te dá no altar, você acrescenta tesouros nos céus, aonde não existe ladrões, aonde não tem como ter dificuldade. Muitas vezes a gente tem no nosso coração dinheiro, um amor ao dinheiro. Isso traz briga, isso traz egoísmo, né? E eu já passei muito por isso. Mas essa noite eu quero te desafiar a ser fiel a Deus, a vir aos plantões e entregar o seu dízimo, a sua oferta, o seu parceiro de Deus. Se você não tem como vir até a igreja, avise algum líder que vai estar indo até você, mas não deixe de ser fiel. E se você for fiel no pouco, Deus, Ele vai estar contigo e Ele vai acrescentar muito mais. Foi assim que eu comecei. Na verdade, eu comecei sem nada. Deus foi acrescentando na minha vida o pouco e eu fui sendo fiel com Ele ao pouco. E Ele foi acrescentando tantas coisas na minha vida que se eu te contasse muitas vezes assim: nossa, mas como isso aconteceu, né? Então, também tem na nossa página as contas para você fazer o depósito, se você quiser, a transferência, né? Então, com essa palavra, eu quero te desafiar a realmente ser fiel ao Senhor, mesmo que seja no pouco. A gente tem os plantões, vai ser na quinta-feira, das 6h30 às 8h30 da noite. Você pode vir entregar o seu dízimo, a sua oferta. Nós teremos culto na terça-feira com a nossa pastora, 100% online. Está sendo palavras abençoadas, maravilhosas, né? Não deixe de estar presente. Se você estiver trabalhando alguma coisa, assista depois, né? E não deixe que as circunstâncias te afastem do Senhor. Esteja perto dele. Decida que você não vai perder nenhum culto, nenhuma célula. Mesmo que presencialmente a gente não pode estar aqui com todo mundo, decida que você vai estar presencialmente na presença do Senhor. Amém? E eu quero orar para encerrar. Tem mais algum recado, Paty? Só isso, né? Então, vamos encerrar. Amanhã tem culto online também. Não esqueça, às 8h30. Eu esqueci de falar isso. Amém, Deus. Nós queremos te agradecer por essa noite, por essa palavra abençoada que o Senhor nos trouxe. Que realmente possamos ter frutos, Deus, do teu Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Que o Senhor, Deus, guarde cada vida que está assistindo. Que cada vida, Deus, possa estar debaixo da tua unção. Deus, guarda a nossa cidade, guarda cada pessoa, Deus, dessa doença, que o Senhor possa trazer provisão a cada vida, que realmente o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, Pai, em nome de Jesus, amém. E é isso, boa noite, se cuidem, até amanhã no culto.
cedo para descansar. Ainda falta muito pra conquistar. Minha missão